É assim, tá? Vida de programador é isso aí. Pessoal, então é o seguinte, vamos lá. Então o que a gente tinha visto? Vamos fazer aqui um... Só pra gente lembrar, na aula anterior a gente fez o quê? Requisitos funcionais, tá? Funcionais e não funcionais. Basicamente, pra gente entender o quê? Funcionais. Define o que deverá ser feito. Tá? Por aqui, o que tem que fazer? Tem que fazer venda, tem que cadastrar produto, tem que emitir nota, tem que receber o pagamento por cartão. Tá, beleza. Agora, os não funcionais define como deverá ser feito. Na verdade, é a descrição de vários passos, tá, de cada requisito funcional. É uma lista de não funcionais que fica dentro do requisito funcional, tá? Então, o requisito funcional, por exemplo, fazer a venda por cartão. Aí, qual que vai ser os não funcionais? Aí tem o processo, que é o fluxo de dados, como que vai ser a tela de pagamento, qual que vai ser a ligação com o web service, qual que vai ser a sequência de processamento, a sequência de liberação, vai descrever todos os detalhes que são os não funcionais, tá? Então imagine assim, a gente levantou aqui uma lista de requisitos na aula, tipo cadastro de empresa, cadastro de funcionário, gerenciamento de acesso, beleza, só que cada requisito desse tem uma lista de não funcionais que são o quê? São os detalhes, que é basicamente o quê? Define como que deverá ser feito. Define como deverá ser feito. Eu vou começar aqui. Não funcionais pode ser validações também, tá? Validações também, porque ele define como que deverá ser feito. Entra nas validações. Eu vou analisar aqui, eu preparei aqui, pessoal, duas lojas virtual que eu achei bem interessante. Por quê? São duas lojas virtuais, assim, que elas são bem, assim, enxuta. Elas não têm muita coisa, por exemplo, igual o Mercado Livre da vida, um e-shop. São lojas virtuais, assim, que não são de grandes empresas. Por exemplo, loja virtual de youtubers, loja virtual de microempresários, de empreendedor. É uma loja virtual que uma pessoa, duas pessoas pode gerenciar. E são lojas virtuais que vendem muito, 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 muito. Então, a gente vai entender hoje, dentro da parte de requisito, que a gente tem o que a gente precisa para ter um projeto funcionando? A gente tem que avaliar o produto viável, o mínimo produto viável. O que precisa, o mínimo que precisa para a gente ter uma loja virtual funcionando, tá? Então, aqui a gente vai avaliar algumas lojas dessa aqui. A primeira é bem legal até, tipo, é até da nossa área, né? Ó, canecão do dev.com. Não tô nem fazendo propaganda, tá? Eu resolvi mostrar para vocês hoje porque eu recebi um anúncio, vi um anúncio no Facebook, achei interessante, entrei aqui e achei interessante mostrar para vocês. Vocês podem ver que é o quê? São lojas virtuais bem simples. É o quê? É a categoria de produtos, os produtos, os detalhes dele, o preço e algumas coisas, né, para o usuário, tipo ordenação, busca. Tá? Então você escolhe aqui o produto, escolhe a quantidade e depois vai para a tela de pagamento. Tá? Você pode ver assim, que são coisas, é simples, é muito simples. O que tem aqui olhando? Cadastro de categoria, cadastro de produtos, detalhes dos produtos e o resto do que? São funcionalidades, né? Tem aqui a minha conta, tem aqui buscar produtos e aqui a parte de layout, dados aqui da empresa e etc. Redes sociais e tem a parte aqui de minha conta. Então você pode ver que é muito simples. E existem vários e-commerce na internet que vocês conseguem colocar a loja virtual. Em menos de um dia você já tem uma loja virtual. Tá? Existem muitos e-commerce que vocês fazem isso. Por exemplo, Mercado Livre, por exemplo. Existem muitas empresas que têm a parte de loja virtual e você pode entrar lá, se cadastrar e ela gera uma loja virtual para você.
e no mesmo dia você só vai cadastrando seus produtos e já sai vendendo, né? São o quê? Uma loja virtual automatizada. Você pode ver que quem usa isso, quem usa esse tipo de loja virtual, elas são todas iguais, assim, né? Basicamente assim, ó, você pode ver que elas são todas iguais, ó, muda pouquíssima coisa. Igual esse daqui, a loja do Renato Garcia aqui, a maioria dos youtubers usa esse estilo de loja aqui, que é o quê? Muito simples. Aqui eu não consigo saber se ele está usando algum gerador de loja virtual automático ou não, tá? Mas assim, esse estilo de loja virtual é muito usado por algumas hospedagens onde eles disponibilizam os recursos de loja virtual. Por exemplo, você coloca lá no Google, loja virtual, quero criar uma loja virtual, como criar uma loja virtual? E vai ter lá as empresas que você se cadastra, coloca teus dados e ela já gera uma loja virtual para você e você sai vendendo. Só que isso é para quem não é programador e não precisa aprender a programar. Como a gente é programador e a gente precisa aprender a programar, criar funcionalidades para a gente entrar no mercado de trabalho, né? A nossa intenção aqui é aprender a criar um projeto, porque dentro desse projeto a gente vai ter o quê? Uma lista de conhecimentos para poder entrar no mercado de trabalho. Então essa aqui é a nossa ideia, né? Criar. Para isso a gente precisa analisar o que já existe. Então a gente está analisando aqui algumas lojas virtuais, que é o mínimo necessário para ter uma loja virtual para começar a ganhar dinheiro. E essa daqui do Renato Garcia, por exemplo, esse menino aqui, ele é aqui de Maringá. Ele aqui é de Maringá. Eu gosto de ver os canais dele porque eu gosto de carro, tá? Mas eu vou colocar aqui para você ter uma noção do tamanho que é. Esse Renato Garcia aqui, ele tem, vamos ver aqui, ele tem 23 milhões de inscritos, indo para 24 milhões de inscritos no YouTube dele. E o que ele faz? É só, tipo, carro, mostra a vida, faz loucura, dá pau de carro, customiza carro. E eu gosto bastante de carro, então de vez em quando eu assisto as loucuras dele. E também porque ele é aqui de Maringá, ele é pertinho daqui. E eu comecei a avaliar, porque assim, a maioria dos youtubers, a maioria deles, eles têm uma loja virtual com a marca de roupa deles, ou alguns produtos que eles vendem. Então, se vocês começarem a reparar que você tem aqui um YouTube desse, um canal desse com quase 24 milhões de inscritos. Cada vídeo dele tem 1 milhão quase de inscritos. Se 10% desse pessoal fizer compra pela loja virtual dele, ele fica muito milionário, tá? Hoje, assim, o YouTube, por exemplo, dá muito pouco em questão de anúncio, de AdSense e tal. O pessoal, a galera que é youtuber mesmo, eles ganham o quê? Com a loja virtual. Então você tem aqui, ó, loja do Renato Garcia, que é a loja virtual dele. Onde ele vende aqui produto, camisa, é a marca própria dele. Então você pode ver que é a mesma coisa aqui dessa loja aqui de canecas aqui, ó, onde tem camisas do Java, do Spring. Eu achei bem legal aqui essa loja virtual. Tem algumas coisas aqui que eu vou até comprar. Com certeza eu vou comprar. Vocês vão ver que eu vou fazer alguns vídeos com essas camisas aqui, com essas canecas daqui a alguns dias. Então o que você tem aqui basicamente analisando as duas lojas aqui? Você tem o quê? Cadastro de categoria e o cadastro de produtos. Tá? Você clicou no produto aqui, ó, basicamente o que? São algumas imagens, uma lista de imagens que você pode adicionar. Tá? E você pode, a marca aqui é só uma, e é comprar produto, cálculo de frete e comprar o produto, pronto. É claro que por trás disso, para você poder cadastrar o produto, você tem que ter um cadastro de empresa, porque você vai emitir nota fiscal, cadastro de endereço, né? O usuário vai ter que se cadastrar. Mas a gente pode ver que a gente tem o quê? Muito pouca coisa. Alguma dessas coisas aqui, a gente avaliou aqui no nosso documento de requisito. É claro que a primeira coisa que a gente precisa é o quê? Um cadastro de empresa. A primeira coisa que a gente precisa é fazer o cadastro de empresa. Antes disso, dentro do nosso projeto, o que a gente faz antes de entrar no cadastro de empresa? A gente tem que fazer o login. A gente precisa preparar o sistema para a parte de login. Não sei se a gente colocou aqui. Deixa eu só fazer uma pesquisa. Login, não.
Vamos ver, usuário, vamos ver, cadastro de usuário. Esse daqui, no caso, é o cadastro de usuário, né, que gerencia a loja. Então, se a gente for ver bem, esse campo aqui, ele vai ficar por primeiro. Agora a gente vai começar a organizar todos esses nossos requisitos aqui. A gente tem que ter o cadastro de usuário que vai fazer o login para depois poder cadastrar a empresa, cadastrar produto, etc. E normalmente dentro de um sistema a gente tem um cadastro que é o master, o administrador master, que para iniciar o sistema a gente coloca lá no banco de dados, que é assim, o usuário master, né, que pode fazer tudo para a gente ter o primeiro acesso, né? Geralmente a gente faz isso também. Então, a gente precisa o quê? Cadastrar o usuário. Para isso a gente tem que ter o login já feito dentro do nosso projeto, tá? Então a gente tem aqui o cadastro de usuário e eu tinha visto aqui, a gente tinha feito escrito mais alguma coisa de usuário. Deixa eu ver se eu acho aqui. Lembrete, não. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui de usuário que eu estou falando. É quem gerencia a loja, tá, gente? A gente tem um cadastro de cliente que daí seria o do cliente. Aqui, ó, gerenciamento de acesso. Vamos mover isso daqui para a gente começar a organizar aqui esse nosso projeto. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter um gerenciamento de acesso para o usuário no nosso sistema. Por quê? Quando a gente vai desenvolver a parte administrativa de um sistema, da loja virtual, falando da parte de trás da loja virtual, vão ter muitas rotinas que vão depender do usuário logado. Vai ter que informar o usuário logado, então vai ter que setar parâmetros para a sessão do usuário logado. Tudo depende do usuário logado quando a gente está acessando uma área restrita. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no nosso projeto é criar o quê? O cadastro e gerenciamento de usuário no nosso sistema. Tá? Que é o usuário ali que vai assim gerenciar mesmo. É um usuário igual vocês. Vocês logam na EAD com o seu usuário e você gerencia lá a tua área do financeiro e assiste, né? No caso, a parte da nossa loja virtual vai ser o microempreendedor, no caso. Ele vai logar lá na área financeira dele, na área gerencial, ele vai poder cadastrar os produtos, remover, atualizar, tirar relatório e etc. Então a gente vai ter que ter o quê? Um gerenciamento de acesso para o usuário. Tá? Aqui a gente tinha colocado repetido, né? Mais um caso, então a gente já começa a organizar aqui esses requisitos: cadastro de usuário, gerenciamento de acesso e cadastro de usuário da loja. Cadastro de usuário que gerencia a loja. Tá? É a primeira coisa que tem que ter no projeto. Porque qualquer probleminha que aparece de segurança, a gente já vai resolvendo. Porque se imagina só, se a gente construir a nossa parte administrativa e depois ter que implantar a parte de segurança, talvez a gente vai ter que modificar um monte de partes do sistema às vezes. E se a gente já tem a parte de segurança implementada, tudo que a gente vai fazendo, a gente já vai testando essa parte de segurança automaticamente. Tá? Então, por costume eu tenho isso. E por lógica também. Tá? Já por experiência própria. Sempre cria parte de segurança, gerenciamento de acesso, cadastro de usuário, gerenciamento de acesso para esse sistema. Tá? Primeira coisa. Depois vocês vão criando as outras rotinas dentro de um sistema. Dentro aqui então, vamos lá. Vamos escrever aqui alguns requisitos. Vou dar um espaço, alguns requisitos que seriam aqui não funcionais. Rafael, a categoria, na verdade, se a gente for pensar uma loja virtual onde várias empresas podem usar,
cada empresa pode cadastrar a sua lista de categorias, né? Então, daí essa categoria ficaria amarrado às empresas, né? Ficaria amarrado à empresa. Então, aqui a gente tem o gerenciamento de acesso. E se você for ver o usuário master, então vamos colocar aqui, ó. A gente vai ter que ter um usuário master, tá, gente? Ó, requisito não funcional já. Tá? Então vamos lá. Você é desenvolvedor da loja virtual. De repente você tem vários clientes. Na IAD é a mesma coisa, pessoal. Eu tenho um usuário master, que eu logo com ele e eu daí tenho acesso a tudo. Então a gente já tem que definir isso aqui, ó. O sistema deve ter um usuário master, que é onde possibilita o desenvolvedor gerenciar a loja virtual, tá? Vou colocar um pouquinho menor aqui a fonte. Outro requisito aqui, né, dentro dessa parte. Deve ser possível adicionar vários acessos para o usuário. Por exemplo, acesso a relatório, acesso a cadastros, acesso a nota, tá? Aí daqui a gente vai partindo, a gente vai começando a ter uma visão do que a gente vai fazer dentro do nosso projeto. Então vai ter o usuário deve ter um usuário master, também deve ser possível adicionar vários acessos ao usuário, tá? E, ó, os usuários devem ficar amarrados à empresa que trabalham, tá? Então, esse é o requisito também. A gente vai cadastrar uma empresa, porque tem que ter os dados da empresa para emitir nota. E cada empresa tem o quê? Essa lista de usuários trabalhando dentro dela, tá? Porque a gente tem que repartir o banco, né? A gente não pode deixar um usuário influenciar nos dados do usuário de outra empresa. Então, uma empresa não pode ver os dados da outra, né? Então, a gente tem que separar isso dentro do banco. Outro detalhe, outra coisa. Ficar amarrado às empresas. Acho que basicamente na parte do usuário é isso, né? Se a gente for pensar. O que vocês acham, pessoal? Levando em consideração uma loja virtual básica. Vai ter o gerenciador master. Deve ser possível adicionar vários acessos para o usuário, beleza? Isso é basicamente aquilo que a gente faz no curso, né? De Java. A gente pode dar acesso ao relatório, cadastro, acesso à nota, etc. Os usuários devem ficar amarrados à empresa, certo? Ó, usuários devem acessar com login e senha. Aí, pessoal, se a gente for seguir a regra, cada documento de análise, aí a gente coloca cada detalhezinho, tá? Por exemplo, ó, a senha deve ser criptografada no banco, tá? Se a gente for pensar em requisitos não funcionais, é cada detalhezinho. Ó, não pode cadastrar
Usuário com o mesmo CPF e mesmo login e mesmo e-mail. Então a gente já tem 3 validações aqui também, né? Na hora de realizar o cadastro. Deixa eu ler aqui algumas ideias que o pessoal está escrevendo. Uma coisa interessante que o João falou, ó, por exemplo, no cadastro de empresa aqui, se a gente for pegar, ó, a gente pode colocar aqui, ó. Ao cadastrar uma nova empresa, a gente já pode gerar tipo um usuário padrão, no caso, né, para ele. Uma coisa interessante. Aqui, pessoal, quando a gente fala que é acessos, tá? Acessos aqui também muita gente entende como papel, tá? Dentro lá do Spring é chamado de role. Dentro do Spring, ó. É escrito como role no Spring Segurt, tá? Acesso, papel, role, né? No caso, o que seria? Tipo, um papel, um role e um acesso. Ah, acesso, tipo, a impressão de nota fiscal. Acesso a remover um produto. Acesso a editar, né? Tudo isso são acessos. Então a gente pode definir o que? O usuário ele pode ter o que? Uma lista de acessos. Aí a gente vai colocar no banco se ele tem acesso a cada detalhe que a gente define no nosso projeto. Tá? A parte de acesso, pessoal, isso daí vai crescendo no sistema, né? Porque inicialmente a gente pode definir acessos às telas, tá? A URLs, etc., até a telas. E também depois a gente pode ir definindo acesso, tipo, se o usuário pode salvar ou não, se pode excluir ou não, editar ou não, ver ou não, tá? Isso daí ele vai crescendo no decorrer do projeto. Ó. No caso aqui, tô lendo aqui, o usuário ele pode ter, o usuário principal, né? Inicialmente ele tem acesso full, né? Então, né? No caso, então, cadastrar uma nova empresa, o usuário dele ele vai ser o administrador daquela empresa, no caso. Vai ter acesso full, no caso, né? Vamos ver mais ideias que o pessoal está dando aqui. Vamos colocar aqui,
senha deve ser trocadas a cada 90 dias, por exemplo. Né? Tudo isso, pessoal, que fica dentro assim do gerenciamento, cadastro de usuário, tá? Vou colocar aqui, ó, gerenciamento de acesso para o usuário e cadastro, tá? É a mesma coisa dessa linha aqui que a gente tinha escrito aqui embaixo, já fica sendo aqui a primeira. Senhas devem organizar aqui um pouquinho melhor. Depois eu organizo esse documento aqui e coloco para vocês fazer o download, tá? Dentro de empresa, pessoal. Ou então, para terminar a parte de usuário, vamos ver se a gente tem mais alguma coisa aqui para se fazer. Basicamente, né? Acho que basicamente é isso. Lembrando, pessoal, do mínimo produto viável, tá? O mínimo que a gente tem que ter para colocar o nosso projeto funcionar, tá? Não pode cadastrar o usuário com CPF, vamos trocar a senha também. Ele vai acessar com login e senha. Devem ficar amarrados às empresas. Deve ser possível adicionar vários acessos. E o sistema, né, no caso, deve ter um usuário master para o gerenciamento da loja, né? No caso, isso daqui é mais assim para a gente, né, que é dev ou administrador do sistema em si. Dentro do cadastro de empresa, dentro do cadastro de empresa, então ao cadastrar uma nova empresa, vamos gerar um usuário padrão para ela e enviar por e-mail. Tá? O cadastro inicial do usuário para a empresa tem acesso full. Tá? E aqui, eu já tinha visto aqui rapidamente, que depois eu vou olhar tudo, pessoal, e responder depois no final. Mas no caso, se tiver filiais, né? Filiais, ele complica um pouquinho. Aí você, por exemplo, assim, imagina, aí você vai ter que ter um cadastro de matriz, associar filial. Eu já vi muito disso, tá? E complica mais um relacionamento, mais cadastro e tal. Mas se a gente for simplificar isso, sem deixar muito complexo, basicamente, como o filial elas são empresas também. Filiais são empresas bem distintas, né? Cada filial, tipo, é uma empresa separada, no caso. É um grupo, né? Cada filial ela deve funcionar sozinha. Cada filial deve ser uma empresa. Então, se for simplificar, não deixar muito complexo, cada filial pode cadastrar aqui, fazer um cadastro de empresa, né? Cada filial tem um cadastro. E cada filial toca aí as suas vendas na loja virtual, né? Mais para frente, no caso, que a gente tiver daí o projeto funcionando, aí no caso, para cada filial, teria o que? Uma associação com matriz, né? Teria lá uma loja virtual, um cadastro, né? Um cadastro de empresa, que seria a matriz. E depois, quando você for cadastrar as matrizes, você tinha que associar, sim, qual que é Quando você fosse cadastrar as filiais, você tinha que associar a matriz. Né? Basicamente, é uma associação, né? Então, uma matriz tem várias filiais. Então, cadastrou a matriz, aí você vai cadastrar a filial, aí vai ter um campo assim que você vai indicar quem que é a matriz, tá? É uma associação. Então vamos lá, ó. Vamos fazer aqui algumas validações que vêm na nossa cabeça assim, de primeiro, por exemplo. Cada filial também tem um CNPJ diferente, tá? Ó, ao cadastrar, tem que validar o CNPJ.
tá? Levantamento de dados a gente vai fazer depois, tá? Aqui a gente está levantando alguns requisitos. Tá? Então aqui é um cadastrar, vamos validar aqui o CNPJ, validar se já existe no banco e não deixar gravar duplicado. No cadastro da empresa aqui, ó, deve ser informado todos os dados fiscais, todos os dados básicos fiscais, tá? Como CNPJ, razão social, nome fantasia, responsável, e-mail, endereço completo. Tá? Então aqui a gente começa a levantar aqui uma lista de validações de dados para entrar, tá? Depois a gente vai também levantar os dados, por exemplo, dentro do cadastro, tem que informar dentro do cadastro de usuário, por exemplo, a gente vai ter que ter um nome, CPF, sobrenome, idade, telefone, e-mail, etc, etc, né? Depois vem um trabalho mais minucioso depois. Inscrição estadual, né? Inscrição estadual, categoria, né? Tipo, categorias, tipo, se é MEI, se é microempreendedor ou não. Categoria. Vamos validar também aqui a inscrição estadual, né? Vamos gravar duplicado. Isso, basicamente é isso. Aqui a gente já tem bastante coisa. Agora vamos aqui. Depois, quando for surgindo, se eu perceber que tem aqui no chat, que perceber que tem alguma coisa que algum aluno aqui escreveu, que dá para ser colocado aqui, daí a gente vem aqui e coloca na parte do usuário e de empresa. E de acordo com o avançar, depois a gente vai analisar um pouco melhor. Daí a gente vai preenchendo mais requisitos aqui, tá? Estadual. Dentro do cadastro de produto, pessoal, nessa parte aqui é onde eu queria chegar aqui nessa aula, tá? Cadastro de produto, cadastro de categoria de produto. Categoria, nossa, é muito simples a categoria, né? Porque se você for pensar a categoria ela é só uma descrição. Né? Vamos ver aqui, ó. Isso é importante a gente avaliar aqui, por exemplo, vamos avaliar aqui algumas lojas virtuais. O que tem de categoria? Boné, camisa. Se a gente for diferenciar categoria, é só a descrição. E daí tem vamos ver, tipo? Não, é só categoria mesmo. Teria o quê? Unidade, quilo, ou peça, né? No caso tem unidade daí. Basicamente, acho que uma unidade ela já, né, já representa já bem uma categoria. Ou do produto. O que vocês acham? Vamos supor, ó, a gente tem uma categoria. E daí, por exemplo, ó, o P, M e G, por exemplo, né? Os tamanhos aqui. Eles são do produto, né? Unidade é do produto. É a unidade, tá?
É do produto, tá? Então aqui, ó, cadastro de categorias, no caso, né? Vamos só, basicamente, cadastrar a descrição mesmo. Cadastrar a descrição da categoria. É basicamente isso. Aqui não tem muito, né, o que fazer aqui. A gente vai ter bastante itens no produto. No produto a gente vai ter bastante. Depois também, se a gente for perceber que tem alguma coisa para ser colocada, a gente volta aqui e coloca. Então tá, no produto aqui, ó. Vamos lá, ó. Nome do produto. Nome do produto. Ó, deve ser informado o tipo da unidade. Tipo da unidade, né? Aí, tipo, no caso... unidade... Peça também é unidade, né? Mas vamos deixar um exemplo aqui. Unidade, peça... quilo... Seria mais ou menos isso, né? Quilo... produtos, por exemplo... Vamos supor que há um pacote de parafuso. Pacote de parafuso, tipo... Seria unidade também, né? Um pacote com 1000 parafusos, né? Daí é a descrição do produto só, mas é a unidade, é um pacote. É assim informado o tipo de unidade. Unidade, peça, quilo, só pra gente ter uma noção do que é isso, né? Por que esse documento é para isso, pessoal? Porque às vezes tem pessoas que a gente fala assim, por exemplo, igual a gente falou antes ali, papéis. O que é papéis? Aí esse documento de análise é justamente para tirar essas dúvidas, né? Porque papel também é rule, é acesso. Então esse documento de análise, por mais simples que a gente esteja fazendo aqui, ele já tira bastante dúvida, já melhora o entendimento de como que vai ser o sistema, né? Do que tem que ser colocado no sistema. Tipo, a pessoa ficou com dúvida, daí ela vai olhar no documento aqui, daí ela vai entender, o que é a unidade? Né? O que é a unidade? Imagina só, uma pessoa ela tá viajando lá na reunião da empresa. A pessoa tá viajando, de repente ela escuta lá unidade. Ela tá viajando. Aí ela dá aquela bola fora. Não, unidade o quê? Unidade de saúde? Né? Então esse documento aqui ele serve para tirar essa dúvida, né? Ó, o produto deve ser informado tipo a unidade, peça, quilo. Eu viajava legal às vezes nas reuniões de trabalho, viu? Tinha dia que eu não tava nem aí. Eu dava umas viajadas legal. Na categoria, por exemplo, um requisito não funcional, ó. Que eu olhei rapidamente aqui, ó. Tá? A gente pode fazer, a loja virtual pode deixar também o usuário cadastrar algumas categorias. Mas a gente pode definir no banco, ó. Ter definido no banco. Categorias padrões, tá? Então aqui. Esse documento é legal porque faz a gente pensar. A gente vai colocando, estruturando o sistema aqui no documento para a gente ir programando ele da forma mais certa possível, tá? Caixa, unidade, litro, né? Aí depende do... Ó, caixa também, ó. Caixa. Litro, né? Aí vamos aqui, por exemplo, algumas validações, ó. Isso daqui é um negócio sério, gente. Principalmente sistemas mais antigos, que tem um monte de produto cadastrado com o mesmo nome, tá? Eu já cheguei em loja, tipo, fui aqui em material de construção aqui, e o cara não conseguia
saber qual que era o valor lá do metro de mangueira, porque ele tinha várias mangueiras cadastradas com o mesmo nome, tipo, sabe? Então, são coisas que são fáceis de validar e tem sistema aí muito furado, sabe? Que deixa cadastrar os produtos com nome igual e vira uma bagunça daí. Ó, cada cadastro tem que estar em uma categoria, ó. Tá? Então aqui a gente está descrevendo a validação e algumas regras de processo também. Então tem que ter o tipo de unidade, não deixar cadastrar um produto com um nome igual. A cadastrar o produto é obrigado a associar uma categoria. Tem que colocar o nome do produto aqui, ó, de forma correta. Vamos lá, mais uma validação que a gente pode fazer aqui. Aqui é o que está surgindo aqui na minha cabeça aqui, tá, gente? Ó. Não permitir cadastrar o produto com menos de 10 letras também. As coisas legais também. E se a gente for olhar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tem o quê? Vamos ver os detalhes aqui de um produto, ó. A gente tem preço, tem a descrição do produto, né? Não tem uma descrição. Na descrição, daí, tipo, a gente... Ah, vamos lá, ó. Lembrei, ó. Por isso que é importante olhar um produto que já existe para a gente ter ideia do nosso. Cadastrar uma lista de imagens para o produto, ó. Tá? Cadastrar uma descrição completa O pessoal tinha olhado aqui, tinha caído. Eu olhei aqui, apareceu para mim aqui a transmissão off. Talvez deve ter dado uma queda na internet aqui, né? E deve ter ficado tipo assim, off. Ó, cadastrar a descrição completa que pode ser mais de 2.000 caracteres, tá? Vou dar uma lida aqui para ver o que vocês estão opinando aqui de ideias. Aqui no caso, ó, por exemplo, ó, um requisito também. Requisito, ó. Isso daqui é importante para o banco de dados, tá, gente? Ao cadastrar as fotos para o
produto, deve ser feito redimensionamento da imagem, tá? Para ficar com um tamanho de, vamos colocar aqui, eu vou colocar padrão aqui, tá? Só isso aqui, tipo, padrão assim. Por quê? É mais ou menos o que tem essa imagem aqui, tá? Certo? Para ficar leve, no caso. Porque assim, a pessoa ela pode colocar uma foto ali, nossa, com 5 MB. Então a gente tem que fazer o redimensionamento aqui dessa imagem, tá? A hora que ele fizer o upload. E também a gente tem que fazer dá para fazer uma validação, mas o mais correto é tentar fazer um redimensionamento. Mas depois a gente vê o que é melhor para a gente fazer. Por exemplo, ó. Tipo, deve ter no máximo, tipo, 1 MB. Tá? Vamos definir isso como requisito. Depois, mais para frente, a gente se vira e vê como é que faz. Isso. Eu tinha visto que alguém tinha falado para mim aqui, eu olhei aqui rapidamente. E tem o que? O cadastro de fornecedor também, né? Porque, por exemplo, assim, na hora de cadastrar, tipo, o produto, é bom a gente saber qual fornecedor que é, né? De quem que é esse produto, comprei de quem, qual que é o fornecedor, porque daí eu consigo fazer relatórios de pedido, etc, né? Então aqui, ó, uma coisa importante também, ó. Daí, por isso que é importante fazer essa análise de documentação, tá? Por quê? Imagina se a gente começa a cadastrar o produto, escrever o cadastro de produto, escreve classe, escreve banco, faz tela, aí de repente, oh meu Deus, tinha que fazer o cadastro de fornecedor. Aí você tem que dar um passo atrás, consertar tudo, arrumar, criar o cadastro de fornecedor, daí depois alterar o de produto, tá? Então, ó, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Eu tinha aqui, ó, o cadastro de fornecedor. Tinha colocado aqui. Vamos tirar daqui, vamos colocar aqui nessa sequência, ó. Cadastro aqui de fornecedor. Tá? Então, deve-se cadastrar o fornecedor com seus dados fiscais, CNPJ, inscrição estadual, dados de endereço, dados de contato. Vou colocar aqui também, ó, não cadastrar fornecedor com o mesmo CNPJ e mesmo nome. Cadastro de fornecedor. Vamos ver na parte de cadastro de fornecedor. Acho que só isso, é simples. Não tem muito o que fazer. Então no cadastro de produto aqui, daí a gente continua. Ó, produto deve ser associado ao fornecedor na hora do cadastro, tá? Entendido, pessoal? Estão entendendo como é que a gente começa a analisar
Porque se a gente começar a escrever código assim, a gente tem que todo momento tá remendando o projeto, parando, fazendo outra parte. Você tá ali escrevendo classe, controller, criando banco e de repente, nossa, tem que criar aquela outra parte lá. Complicado, né? Então assim, esse documento ele já facilita bastante. Por mais que esteja no rascunho ainda, já facilita muito. Ainda mais quem nunca criou um projeto assim do zero, né? Eu vou dar uma lida aqui no que vocês postaram agora, tá? Por exemplo, ó, daí tem mais um cadastro de marca. Vamos ver um cadastro. Será que é importante o cadastro de marca? É que um cadastro de marca, a gente pode usar o cadastro de fornecedor como sendo um cadastro de marca, né? Porque é os mesmos dados. Daí a gente não precisa ter uma duplicação de dados. Então, ó que interessante. O que dá pra gente fazer com esse requisito? Ó, esse cadastro aqui de fornecedor, a gente basicamente faz isso daqui, ó, um cadastro de marca. Entendeu? Então é porque assim, tanto o fornecedor como a marca, eles são uma empresa com CNPJ. E já por experiência própria, seria uma tabela duplicada, basicamente uma tabela duplicada. Não tem por que a gente fazer em duas tabelas. Então a gente pode fazer o quê? Um cadastro de fornecedor, marca. Fornecedor, marca. Pronto. Daí, né? Daí a gente consegue associar, na hora de cadastrar um produto, a gente pode ter um campo onde a gente cadastra, onde associa com o fornecedor e também a marca. Tá? Né? No caso aqui, também deve ser associado a uma marca. Requisito também, tá? Por exemplo, a gente pode buscar os dados de endereço em uma API, para que facilita, né? Tipo, por exemplo, igual o ViaCep, no caso. Então a gente pode vir aqui, ó, cadastro de fornecedor, cadê cadastro de empresa, cadastro de fornecedor marca, por exemplo, ó. Os dados de endereço devem ser buscados em API externos, tá? Aqui a gente vai definir o quê? Os dados de endereço e vamos ver se existe para a gente buscar uma API para a gente buscar dados fiscais, né? Então, no caso, ó, dados fiscais. Então a gente coloca aqui e depois a gente vê se é viável, se dá para fazer ou não. Mas é uma coisa que já facilita para a gente, né? Já facilita. Uma coisa que eu já fiz, e exatamente isso para performance no banco de dados, tá? Tinha um módulo do curso que eu mostrei como fazer isso. Daí eu substituí aquele... não, tem ainda. Tem uma parte do curso que eu mostro como fazer isso. Cadastra uma imagem pequenininha, onde a gente redimensiona ela, e cadastra a original para poder dar um zoom na imagem, tá? Então isso é uma coisa, né, que para uma loja virtual é importantíssimo. Então vamos lá. Vamos achar aqui o cadastro de produto, ó. Cadastro de produto, ó. Vamos lá.
Então, ó, vamos cadastrar a imagem em tamanho real e também em tamanho miniatura. No caso, outro requisito aqui que eu estou lendo aqui no chat. Limitar a quantidade de imagem. Né? No caso, dá para limitar no máximo, não sei se é interessante limitar. Tem um limite mínimo, por exemplo, ó. Limite mínimo de 3 imagens. Vou colocar um limite mínimo. Depois, no decorrer, a gente... Não, já vamos fazer isso. Ó. Vamos colocar isso aqui, interessante. E no máximo 6, pronto. Depois, mais para frente, se a gente puder liberar e deixar para colocar mais, a gente vê, né? Validar, tipo, a categoria também, ó. Parte de categoria aqui. Categoria, deixa eu achar aqui. Cadastro categoria. Ó. Não permitir cadastrar categoria com mesma descrição, tá? Então são algumas coisas que a gente consegue já ir prevendo dentro do projeto. O produto, pessoal, o produto... Vamos ver. A quantidade que ele tem no estoque. Porque quando a gente recebe tipo, as notas fiscais, trabalha com o cadastro de produto. Então, vamos aqui, por exemplo, ó. Tem informado a quantidade de estoque, ó. Informar a quantidade de estoque. Vamos colocar também, né? Já vamos deixar aqui, vamos supor, por exemplo, ó. Porque, assim, o processo da gente notificar as pessoas que está faltando o produto no estoque, a gente tem que ter todo o projeto criado primeiro. Para a gente criar uma rotina automática para informar que o estoque está acabando. Mas vamos lá. Ó. Informar, por exemplo. Vou colocar aqui gerente, ou tipo o usuário do sistema que o produto está com tipo um estoque baixo, tá? Aí quando a gente pega esse requisito aqui, aí a gente já tem que ter o que no cadastro também, ó. Poder cadastrar uma quantidade de estoque baixo para dar alerta, por exemplo, tá? Tá rodando de boa aí, pessoal, a live? Daí, Rafael, nessa associação que a gente faz, tipo, cadastra a categoria, depois a gente vai cadastrando os produtos, automaticamente daí
cada categoria já tem uma lista de produtos, né? Porque a gente pode ir associando os produtos a uma categoria. A gente pode fazer aqui, por exemplo, ó, se a gente tiver um processo que verifica a saída de produto, ou então verifica se está com o estoque baixo, a gente pode ter um campo, né, para marcar que está esgotado. E é porque na verdade, porque quando for zero, tipo, já é esgotado, né? Se a gente tem um processo de entrada e saída de vendas. No caso, a gente pode fazer aqui, ó, poder cadastrar uma quantidade de estoque baixo para dar alerta, né? No caso, estoque baixo, né? E ou esgotado, tá? Esse tipo aqui, pessoal, esse tipo de coisa aqui, olha que legal. Quando a gente já tem um projeto pronto, vou mostrar para vocês aqui. Algumas rotinas automáticas, por exemplo, tá? Tipo o que a gente está falando aqui, ó. Informar os gerentes aqui do sistema, que o produto está baixo, tá? Ou dar um alerta. Tem algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, tarefas automáticas dentro da IAD. Por exemplo, ó, a gente pode fazer isso com é assim, ó, Scheduled, ó, escrito assim, ó. Scheduled, ó, essa anotação aqui, ó. Tá, eu tenho várias rotinas aqui, deixa eu achar uma aqui que é interessante, quer ver? Cadê? Por exemplo, uma delas, ó. Todo dia, ao meio-dia, eu executo, né? No caso, é a IAD, que é o Spring. O Spring, ele faz essas tarefas automáticas que a gente está fazendo. Por exemplo, todo dia, ao meio-dia, eu verifico, faço SQL no banco ali, ó, né? Se tem aluno que pediu reembolso ou deu... no caso, esses parâmetros aqui, ó, é da Hotmart, tá? Que ela manda para mim. Quando um aluno pede reembolso, é marcado como ou disputa ou escrito assim, ó, refunded, tá? Ou quando o aluno cancela o cartão dele, a Hotmart manda esse chargeback para mim aqui, ó, pro meu banco de dados, tá? Então daí basicamente eu pesquiso, opa, nessa data, a data de hoje menos 1, né? Tem um campo de data também, ó. Quem foi os alunos que pediu reembolso ou cancelaram o cartão, tá? Basicamente eu pego esses dados, faço um for, pego essa pessoa e marco no curso como reembolso, tá? Daí já bloqueio o acesso. Então vocês estão entendendo? No caso, sim, dá para fazer envio de e-mail. No caso aqui, tem até um processo aqui, ó, que faz um e-mail, ó. Esse daqui, ó. Desativa alunos que estão em atraso. No caso aqui, ó, eu verifico os alunos que estão com boleto atrasado aqui, ó, no banco de dados, tá? Aí eu atualizo no banco e envio um e-mail, tá? Basicamente parece difícil, parece coisa de outro mundo, mas se a gente for ver, a gente só precisa de uma anotação definindo o tempo que ele vai rodar. Só que para isso a gente já tem que ter todo o banco estruturado, tá vendo? Porque a gente precisa ter as ligações entre tabelas, tem que ter dados e etc. Não é nada muito além assim, mas para quem não fez pela primeira vez, não tem ideia. Mas não é muito difícil não, tá? Depois que a gente tem todo o projeto pronto.
Essa é importante isso daqui, ó. É um trabalho, o Rafael, por exemplo, ó, aqui no cadastro de produto, ó. Se 2 usuários ficaram com a loja virtual aberta na tela durante um certo tempo, e daí tá mostrando lá que tem estoque, mas tem só uma unidade. Então, se um comprar, já zerou o estoque, e como o outro usuário ficou lá com a tela aberta, tá mostrando que tem estoque. Ele teria que recarregar a tela para isso. Então, a gente não pode vender e depois debitar do estoque. A gente tem que ter o quê? Ó, validar o estoque antes da venda para ver se é possível vender, tá? Se tem estoque mesmo. No caso, tipo, a gente tem também assim coisas, por exemplo, troca de produto, daí fazem parte da faz mais parte lá da venda, né? Se o usuário quer trocar um produto, mas no caso faz parte da venda daí. Quando chegar na venda, com certeza vai ter esse requisito. E é isso, pessoal. Eu vou dar uma lida aqui. João, desculpa, mas eu não vou olhar seu banco de dados, João. Não vou, tipo. Não faz sentido, tipo, vou olhar o teu banco de dados, tipo. Tem. Fazer o quê? Eu já não tô tendo tempo nem pra mim direito. Eu não posso pegar trabalhos extras, tudo que. Todo dia tem aluno querendo que eu veja projeto, que eu veja banco de dados. Não dá, não tem como. No caso, uma coisa bem interessante que também, ó. Cadastro de produto, né? Dá pra colocar um link tipo do YouTube, né? Um vídeo, né? Ó, poder cadastrar um vídeo do YouTube, tipo só um link mesmo, tá? Não vamos gravar vídeo no banco não, porque senão não aguenta, né? Haja hospedagem para isso. A gente tem que usar tipo YouTube, né, que já tem pronto. É isso, pessoal. Mais alguma dúvida pra gente encerrar? Mais alguma dúvida?
É, o Thiago. Seria na parte na hora de vender, né? Vou colocar aqui, ó. Venda. Na venda. Tipo, na venda, tá? Vou anotar aqui. Porque nessa parte, ó, quando a gente vai analisando aqui, a gente pode às vezes confundir, né? Pode confundir, pode colocar algum requisito errado aqui. Daí a gente vai colocando aqui algumas observações. Vou colocar aqui na venda. Vou frisar aqui. Essa parte aqui é na venda. E é isso, pessoal. Alguma dúvida aí? Ô Anderson, essa parte de relacionamento, a gente vai ver bastante isso quando a gente for criar os diagramas de relacionamento, tá? Tipo, entidade de relacionamento, então o diagrama de classes, diagrama de banco de dados, é onde a gente vai ver bem a parte de relacionamento. Às vezes como eu já tenho uma visão, eu já, né, por causa da experiência, eu já tenho essa visão, mas para quem está fazendo o projeto, para quem está começando como programador, é difícil visualizar esse relacionamento. Depois que a gente fazer essa parte de requisito, a gente vai fazer a parte de relacionamento, tá? Daí a gente sim vai definir, tipo, a gente vai escrever o diagrama daí, modelar a entidade em relacionamento, o diagrama de classe, é onde a gente vai definir lá, tipo, um fornecedor tem uma lista de produtos, então uma categoria tem uma lista de produtos, tipo, uma venda tem uma lista de produtos, tá? Essa parte de relacionamento a gente vai ver bem quando a gente chegar na parte de criar bem os diagramas, que é onde entra a parte de relacionamento mesmo, o diagrama do banco de dados. E é isso, pessoal. Podemos encerrar? Dá um ok aí pra mim aí. Se a gente pode encerrar. Depois eu vou estar colocando esse documento lá para vocês poderem baixar. Fechou? Fechou, fechou, fechou? Valeu, pessoal. Então eu vou encerrar aqui o projetinho. Encerrar aqui no transmissor, no OBS. E boa noite para vocês.